imagina agora os traumas que essa mulher vai precisar enfrentar a partir desse momento, né? Além da dor física, a gente sabe que bandido é covarde. A gente tem que ter isso em mente. Esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente. Já viveu uma situação assim? Manda pra gente lá nas nossas redes sociais, porque aqui a gente recebe Ana Paula Cunha, que é psicóloga. Obrigada pela sua participação, Ana Paula. Doutor Henrique Erkenhoff, que ele é professor no mestrado em Segurança Pública. Obrigada também pela sua presença, sua contribuição com esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. E a gente também recebe aqui, olha, a Caroline, que assim como essa moça aí do vídeo, você também já reagiu a um assalto, Caroline? E aí, boa tarde. Boa tarde. Já reagi a 3 assaltos. 3 assaltos. Não pode fazer isso, tá, gente? Mas assim, a minha reação foi reagir. E um deles eu apanhei também. Igual essa moça aí no vídeo? Igual essa moça aí do vídeo. E ele me dava soco e eu pedia ajuda, socorro. Só que as pessoas têm medo de ajudar, né? E com razão, porque hoje em dia tá tão assim, a nossa vida pra eles é fútil. Qualquer motivo estão matando a gente. Então, assim, ninguém me ajudou, mas ele também não conseguiu levar pro celular. Na hora que a gente está ali agindo, a gente está também com sangue quente. Hoje, um pouco mais de tranquilidade, analisando a situação dessa moça e pensando também na sua, qual é o seu sentimento? Hoje eu não reagiria, né? Igual eu fiz naquela época, porque também eu tive síndrome do pânico, tive que tratar com psicóloga, com remédio, né? Eu andava assim toda desconfiada na rua. Hoje em dia nem celular na rua eu levo mais, por conta desse trauma. Mas hoje em dia eu falo até com a minha mãe, ó, mãe, se vir, entrega. Não fica pensando em chave, em celular, em nada não. Entrega, porque a vida da gente hoje vale muito mais do que um bem material, entendeu? A gente fica revoltado? Fica revoltado. Mas a gente corre atrás e, né, consegue de novo. Doutor Henrique, assim como a Caroline, assim como a moça que a gente viu na reportagem, a gente tem noticiado aqui casos e mais casos de pessoas que estão reagindo durante o assalto, embora os especialistas em segurança sempre orientam, né? Nunca reagir. O que tem levado as pessoas a terem essa atitude na hora do assalto? Eu creio que seja uma reação psicológica natural, né? Um reflexo de você se defender. E é claro que a pessoa pensa no patrimônio que está ali. No caso do celular, não é só o patrimônio, é toda a sua rede de contatos, etc., que obviamente a pessoa se preocupa. Mas absolutamente não vale a pena, porque tudo isso você recupera depois, inclusive seus contatos, né? Tudo isso você tem de volta, claro, né? Trabalha, compra de volta. E a vida que você arrisca, você não consegue recuperar. Claro que há casos onde você tem uma violência um pouco menor, né? Não chega a um latrocínio, mas de qualquer forma sempre você está se colocando num risco muito grande, né? Qual é a explicação da psicologia, Ana Paula, quando a gente pensa assim, não, jamais teria coragem de reagir no assalto, mas aí se a pessoa vem passar por uma situação dessa, ela não consegue ter essa garantia e depois olha e fala, meu Deus, que loucura que eu fiz. Roberta, primeiro que é uma situação inesperada, né? A gente vai ter um instinto de proteção. Então, pode acontecer uma ação imediata, impensada, principalmente se envolver uma criança. Você não viu lá o caso anterior do pai que pulou do carro, né? O nosso instinto é proteger o gene daquele que tem mais chance de vida. Então, se envolver uma criança, então, pode ser que a gente tenha uma reação impensada. Vamos lá, doutor Henrique, tem várias formas da pessoa acabar reagindo ali no assalto. Às vezes é sair correndo, às vezes é fazer igual essa moça fez também, de jogar a bolsa, o celular, ou para o jardim, ou no meio do mato, ou no muro da outra casa, ou então até mesmo entrar em luta corporal. Qual é a chance disso dar errado? Olha, a chance é quase 100%, porque o criminoso ele só vai quando ele está numa condição de muita superioridade. Então, assim, o fator surpresa está a favor dele, frequentemente ele está armado, sempre ele escolhe uma vítima mais fraca, né? Então, assim, é uma mulher, é um idoso. Então, assim, o criminoso não vai para perder. Então, tudo está a favor dele. A sua chance está reduzida em todos os sentidos. E, de qualquer forma, não vale a pena se arriscar por aquilo que está em jogo. É claro que é uma coisa revoltante, né? A gente trabalha para conquistar as coisas com dificuldade, vem alguém e toma. Mas, simplesmente assim, do ponto de vista racional, não vale a pena. E tem que tomar muito cuidado, porque como o criminoso, muitas vezes ele está drogado, ele está também nervoso,
você às vezes nem reage propriamente, mas se você tem qualquer movimento brusco, ele já interpreta como uma reação e já pode usar de violência. Então, tem que tomar muito cuidado para você, ao se comunicar, avisar, por exemplo, então eu vou pegar minha carteira aqui no bolso, né? Faz os movimentos devagar, porque o criminoso, além de tudo, ele interpreta como reação algo que nem é. O que nós não devemos fazer, em hipótese alguma, durante um assalto? Olha, principalmente tentar reagir fisicamente. Mesmo correr já é, com muita frequência, interpretado pelo criminoso como um desrespeito contra ele, que foi o caso dessa moça, né? Correu, jogou a bolsa do outro lado, etc. Então, ele acha que porque ele está armado, porque ele é mais forte, ele tem que ser obedecido. Quando ela tomou essa atitude de rebeldia, ele ficou indignado, né, até na própria masculinidade dele, né, na covardia dele, ele acha que a pessoa não tem o direito nem de correr. Carol, hoje, você analisando tudo que você fez, a forma que você acabou se comportando durante um assalto, você faria diferente? Será que você conseguiria fazer diferente? É o que eu estava falando, né? Tudo depende da hora. Eu não posso falar que eu vou, que eu não vou, mas na minha cabeça eu já coloquei. Não vou reagir, até porque a vida da gente vale mais, igual o doutor tá falando, né? Eu tenho um filho pequeno, então, assim, tudo a gente pensa. Mas, assim, não reagiria, mas, assim, eu sei lá, é tudo na hora. Eu não sei o que eu faria. Dá para programar a mente, Ana Paula? A gente consegue ter, assim, uma certa garantia de que eu preciso pensar dessa maneira, de que a minha vida vale mais, de que eu não vou reagir? Olha só, eu tenho feito a seguinte pergunta: se o mundo fosse acabar daqui a pouco, se eu tivesse que pegar alguma coisa que desse para salvar, Roberto, o que você pegaria? A minha família. Sua família, né? Então, assim, o que vale é a sua família. E essa consciência, ela precisa ser não apenas diante de um assalto, porque a gente vê também situações bobas, né, no cotidiano, de uma discussão, da pessoa reagir e ter uma ação maior. Então, a gente espera razoabilidade aonde não há, né? É igual fiquei com raiva, porque, né, dá raiva realmente ser assaltado, mas é ter a consciência do que é o seu projeto de vida, o que de fato tem valor, e se ater a isso, e isso a todo tempo. No trânsito, né, que a gente vê também, que a gente às vezes tem uma ação mais reativa. Então, o que vale realmente? Ter consciência do seu projeto de vida vai te livrar de muitos problemas, até de uma discussão no ambiente de trabalho, né? Porque eu estou focado naquilo que realmente importa, é valoroso para mim e não reativo. Olha só, em abril, agora há pouco, esses dias atrás, nós mostramos aqui na TV Vitória o caso de uma babá. Escuta isso, gente, ela tem 21 anos, tá? Ela foi assaltada e mesmo estando com uma criança de 2 anos no colo, olha só a reação dela. Esse caso aconteceu em Jacaraípe. As câmeras de segurança de um estabelecimento registraram todo o momento ali, tá vendo? Ela tá sentada na calçada, a criancinha ali atrás, ela tava com o celular na mão, e aí de repente, olha, o bandido chega, tomou o celular da mão dela e a mulher, olha só a forma que ela vai reagir. Ela levanta e sai correndo atrás do bandido. Isso mesmo, tá? E luta com o criminoso para não entregar o telefone. Olha essa luta aí, ela bate nele, esperneia, tá vendo? E não parou por aí não. Como você viu aí, ela ainda correu atrás do bandido. O crime durou menos de um minuto. A moça contou que a criança ficou desesperada e gritava muito diante de toda a situação, né? A gente vê que é tudo muito rápido, né, doutor Henrique? E nesse momento, como o senhor bem reforçou, eles podem estar drogados, não tem nada a perder. E às vezes até entregando, ainda assim a gente pode ter muito a perder. De fato, assim, não faça movimentos bruscos do ponto de vista racional. Eu sei que não é assim tão simples. A gente pode se condicionar um pouquinho na medida que você, por exemplo, for uma pessoa que trabalha no comércio, alguém que está mais sujeito a ser assaltado, ele pode até ter treinamento, sim, né? Assim como, por exemplo, quem usa arma de fogo tem que ser treinado também, especificamente, porque se ele está com arma de fogo, ele pode inventar de reagir no momento que ele já está com uma outra arma na cabeça. Então, todo mundo que está mais exposto à situação de violência pode e deve fazer treinamentos específicos para saber como se comportar, né? Então, quem trabalha no comércio,
né? Pessoas que andam armadas, vigilantes armados, policiais, todos esses têm treinamento para saber como reagir. E é claro que o policial é uma coisa, o cidadão comum é outra. Eu lendo um pouco sobre esses treinamentos, né, o que a gente não deve fazer em hipótese alguma durante um assalto, uma das recomendações é não entrar em desespero. Faz parte, tentar manter o autocontrole. Como fazer isso numa situação dessa tão complicada? Talvez o não reagir seja mais fácil do que tentar o autocontrole, né? Então, tenha clareza de não reagir. Tudo aquilo que a gente usar no nosso sistema nervoso autônomo ajuda a gente a se acalmar. Então, respirar profundamente. Por que é autônomo? A gente não controla. Se a gente falar assim, vou parar de respirar, eu não consigo, né? Então, respirar. Mas não dá tempo da gente fazer isso num assalto, né? Olha só, não reagir, ok? Não reagir. Porque a não reação E tentar respirar traz esse conjunto, né? De tentar acalmar e não deixar entrar em desespero. E não ter uma reação do outro, porque o outro já veio, como o doutor Henrique falou, né? Já veio para ganhar e não vem com razoabilidade. Então, a gente não tenta lidar com razoabilidade com quem não a tem, né? Como ele falou com a questão de treinamento. A gente trabalha isso até atendimento ao cliente, porque você vê confusão acontecer hoje em tudo que é lugar, num restaurante, né? Em uma loja. As pessoas andam muito irritadas. E aí você vai ser o quê, né? Diante do fogo do outro. Você vai ser extintor, né? Ou vai ser mais fogo? Perfeito. Carol, você foi assaltada 3 vezes, você disse. Como é que foi para você, assim... Tá bom, vão tocar a vida que segue, vão tocar o barco, e aí de novo você é surpreendida e mais uma vez você é surpreendida. Como é que faz para retomar aquela tranquilidade de andar na rua? Foi muito difícil, tá? Igual eu te falei que eu tive que fazer tratamento, tive que fazer psicóloga, tive que tomar remédio. Não foi fácil, eu demorei uns 6 meses ainda para tentar ir pra rua tranquilamente, não ficar olhando para trás. Porém, eu levo isso até hoje, porque eu não levo meu celular para lugar nenhum, a não ser assim que eu vou e volto com mais de uma pessoa, vou e volto de carro. Então, assim, isso reflete em mim até hoje. Não é uma coisa que eu ando tranquila, entendeu? Ainda mais vendo nos jornais de hoje em dia que tudo é assalto. É o que eu falo. Não reagir, né? Tentar levar isso pra minha cabeça, mas não foi fácil para eu ser quem eu sou hoje de novo, mas ainda tenho esses reflexos ainda. E as 3 vezes eles tentaram levar seu celular? As 3 vezes. As 3 vezes eles conseguiram levar seu celular? Não, nenhuma. Uma eu corri, a outra eu corri também e a outra eu só reagi e ele me bateu. Então, quer dizer, você reagiu nas 3 situações? Reagi. Não façam isso. Ela tá... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu ia falar isso agora. Você tá rindo, eu imagino que é de nervoso. É de nervoso. Ainda mais para pensar na situação dela, que precisou passar até por um tratamento psicológico. Precisei tomar remédio porque eu tava com síndrome do pânico, eu não conseguia ir trabalhar, não conseguia sair de casa, eu não queria fazer mais nada. Só que eu precisei voltar à vida, porque eu fiquei com medo que foi a última vez que eu apanhei. Pode chegar a esse ponto mesmo, desenvolver uma síndrome do pânico? Pode chegar até se você não tiver... se não tiver acontecido com você, se você tiver presenciado. E aí, olha só, pelo que a Carol está falando aqui, onde ficou o TPT nela foi quando ela foi agredida. Talvez ela só tenha parado porque ela foi agredida, né? E uma agressão não é legal nem de se ver. Sim, pode acontecer transtorno pós-traumático, transtorno nefóbico ansioso, transtorno de ansiedade que precisa de tratamento. A gente tem aqui alguns comentários no nosso Facebook. Você de casa também pode enviar para a gente o seu relato, a sua experiência. Você já passou por uma situação parecida? Manda para a gente. Tem tanto o nosso WhatsApp, Você no Fala, e também tem as nossas redes sociais, tá bom? Eu vou ler aqui o comentário da Leni. Ela fala: há muitos anos a minha reação foi correr, né? Ela já passou por essa situação. Puxaram o meu cabelo, tomaram tudo, né? Hoje, ela falou, hoje já fui assaltada e escondi. Bom, no finalzinho não entendi, Leni, mas depois manda pra gente o que aconteceu no final, viu? Maricilda Borges também participa. Ela fala, é uma revolta sem tamanho, né? Mas o importante é que a vida vale mais. A Marina
Peniche fala, nossa, dá tanta raiva só de ver essa atitude. Também tem um comentário aqui da Carmelita Luz, ela fala, boa tarde, minha amiga Robertinha. Meu Deus, quanta violência, né? Isso dá medo de sair de casa, precisamos resolver nossos problemas. Como é que a gente faz? Só com a misericórdia de Deus. Também tem mais comentários aqui, a gente vê tanta maldade desses caras que nem vale a pena reagir. Mas quando a gente vê nossos valores, né, eles levando, dá uma raiva muito grande. É claro, né? A gente trabalha. Compra as coisas com muita dificuldade, divide em suaves prestações, né, minha amiga? Você me entende, nos suaves, para ver uma pessoa querendo levar de maneira fácil assim. E é muito triste a gente pensar, doutor Henrique, em situações que o senhor falou, que eles escolhem muito bem as vítimas, né? Qual que é o alvo deles? Olha, o alvo são alguns critérios. Claro, eles vão procurar aquelas vítimas que tenham menor condição de reagir, mas também aquelas que estejam com coisas que sejam mais cobiçadas. Então, uma maneira de você evitar ser vítima é, de cara, não ter um celular muito caro, muito cobiçado pelos ladrões. Até porque também aí você não perde tanto se você for assaltado. Mas a probabilidade de escolherem você é muito maior quando você está com aquele celular do último modelo, da moda, etc., do que se você tiver com todo quebrado, né? Então, Mas e aí, a gente não pode conquistar nossas coisas por causa dos bandidos? É uma coisa horrorosa, né? Mas a verdade é, se você fica no ônibus mexendo no celular, você está exibindo uma coisa. Eu não posso? Olha, pode, é direito seu. Mas é uma escolha para diminuir o seu risco, você não andar teclando no celular no meio da rua. Seu celular você deixa dentro da bolsa, né? Enquanto você vê que a moça ali que foi assaltada com a criança, ela estava mexendo no celular no meio da rua, o cara viu, foi atrás. E o criminoso, inclusive, ele sabe separar, eu não sei, mas ele sabe qual é o modelo, se é novo, se é velho, se é da moda, se não é, ele sabe. Então, claro que a gente pode, mas a gente precisa entender o seguinte, que nós estamos aumentando a probabilidade de ser assaltados na hora que a gente anda com objetos cobiçados. E os ladrões hoje, eles estão muito focados nessa questão de celular e alguns objetos que em cada momento varia, o que está sendo alvo, né? Mas o ladrão, é claro, ele prefere dinheiro, só que ninguém anda mais com dinheiro, então... O que sobra na bolsa de quase todo mundo aí? Um celular de um certo valor que ele tem facilidade de vender. Não adianta ele pegar uma coisa valiosíssima, um quadro famoso que ele não consegue vender. E vai lembrar que receptação também é crime, né? Então, por isso que a gente precisa também alertar, porque se ele faz isso, se ele rouba o celular da Carol, é porque ele tem para quem vender. Então, vamos também fazer esse alerta, que às vezes você está financiando esse crime, tá? E olha só, teve um outro famoso que esses dias reagiu a um assalto. A gente está falando do chefe renomado, Felipe Bronze. Depois de tudo que ele passou, ele gravou um vídeo dizendo que se arrependeu. Olha só. Eu reagi tentando desarmar o cara, e apontei a arma para ele, né, com a própria força dele, né, reflexo de defesa pessoal. Aí veio o outro cara que estava armado também, botou uma arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça, aí me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho, mas foi só um susto. Na minha vida, reagi muito mal, apontaram a arma para mim no chão, não façam isso, uma burrice imensa. Aí depois que vive essa situação, se dá conta do quão em risco você colocou ainda mais a sua vida. Gente, Felipe Bronze, ele tem um programa, um reality na Record, super famoso, um chefe renomado, conhecido no Brasil inteiro. E olha só o alerta importante que ele está fazendo, o arrependimento de ter reagido. Aí depois esfria, o sangue, né, Ana Paula? Aí fala assim, meu Deus, olha aqui a que ponto eu cheguei. Roberta, conversando com um policial militar, ele fala o seguinte, antigamente existia um escudo e uma espada, né? Então você tinha chance de defesa. Hoje parte do pressuposto que diante de uma arma você não tem defesa, né? Então naquele pouco tempo ali que ele pensou em reagir, ele se arrependeu depois da agressão, de perceber o risco. Então é não reagir. Parta do pressuposto que não há razoabilidade no outro. Tem mais comentários aqui também. Tem um comentário aqui que as pessoas ficam revoltadas, né? Quando a gente fala de ter que, infelizmente, esconder o seu celular ou esconder sua carteira, porque
se torna um alvo dos bandidos, né? Você que trabalhou a vida inteira para comprar, gostaríamos muito de ter essa liberdade, mas existe, infelizmente, um mundo real, né? Tem o mundo ideal, mas existe o mundo real e é com ele que a gente precisa aprender a lidar. Mesmo a gente tendo aquela noção assim, eu acho que ele não está armado, a gente nunca pode reagir? Você não pode contar com isso, porque com muita frequência, além de tudo, ele tem um comparsa. Ele não está sozinho. Você pensa que ele está sozinho, como aparentemente foi o que aconteceu ali nesse caso do chefe, né? Ele achou que estava enfrentando um único criminoso, como aparentemente ele pratica alguma arte marcial, ele luta, né? Pratica alguma luta, ele conseguiu até tomar a arma do outro, mas quando aí de repente aparece o comparsa, mete ele uma arma na cabeça, na barriga, e ele então descobre que aquela pessoa tinha outro comparsa ali, né? Então não pode confiar, né? O fato dele não mostrar uma arma não significa que ele não tenha uma, né? Além de tudo, também não tem graça nenhuma você ficar levando soco, né? Hoje, como é que você anda na rua? Hoje eu até ando mais tranquilo, igual eu te falei, os reflexos ainda permanecem em mim. Eu não ando com o celular, mas eu ando assim, gente, e agora? Esse cara vai vir me assaltar, eu tô sem nada, eu vou apanhar de qualquer forma. Então a gente anda preocupada a todo momento. Se eu tô sem, ele vai me bater porque eu tô sem. Se eu tô com, ele vai pegar meu celular e também pode me bater. Então a gente anda preocupado. E é como a psicóloga tava falando, na hora, o não reagir realmente é a melhor forma, porque a gente fica nervoso, a gente treme, a gente fica assim, gente, eu entro numa crise de choro. Então, assim, foi muito tenso eu ter passado por essas situações. Hoje em dia, eu ando toda preocupada também, mas sem o celular, só que morrendo de medo de eu estar sem algo para ele me roubar e acontecer alguma coisa comigo de qualquer forma. Esse ponto que a Carol tocou aqui é muito importante. E aí, qual é a orientação? Olha, na verdade, é muito menos comum que o criminoso vá te agredir ao perceber que você não tem nada de valor. Mas também carioca que faz isso, né? Eu ando com o dinheiro do ladrão, quer dizer, anda com 50, 100 reais na carteira, que é para dar pro ladrão e não apanhar. Ou um celular velho, né? Um celular velho e tal, porque o celular velho, queira ou não, ele troca na boca de fumo. Né? Então, assim, alguma coisa ele levou. Mas é bem menos comum que ele vá agredir a vítima só porque ela não tem nada, ainda mais se for pobre, etc., né? Doutor Henrique, pensando aí nas aulas, na sua experiência, né, o senhor que está à frente de um mestrado em segurança pública, quais são as principais dicas de prevenção e que o senhor vê que às vezes, porque nós também somos responsáveis pela nossa prevenção, é claro, a gente pode e deve cobrar do Estado mais segurança, mas a gente também tem um papel importante. Falando agora para a gente, para a sociedade, qual é o nosso papel? Como que a gente se cuida, como que a gente se protege? Olha, tem várias coisas, né? Como, por exemplo, algumas pessoas vão no banco e sacam todo o seu salário e, claro, tem gente ali vigiando, alguém olhando, quem sacou uma quantia maior de dinheiro no caixa e assalta logo em seguida. As pessoas que ficam namorando no carro, né, quando você leva um carona, um namorado, deixou na porta, sai imediatamente, não fica ali discutindo a relação, né, passar os últimos minutos, por quê? Porque você está parado numa posição extremamente fragilizada, distraído, e o criminoso está esperando exatamente esse comportamento. Né? Esses comportamentos, vamos dizer assim, que as pessoas têm normalmente, aquilo com que o criminoso conta. Ele não está planejando um assalto com base numa sorte absurda, né? Ele sabe que as pessoas fazem isso. Acabou a noite, vai, entrega a pessoa em casa, mas ela vai ficar ali conversando. Então, ele conta com isso e é nesse momento que ele te aborda. A pessoa que fica com certos objetos que são muito cobiçados, né? Celular que às vezes vale 20, 30 mil reais, né? Claro, essa pessoa vai ser um alvo muito mais preferencial. Evitar essa exposição, né? Evitar ficar conversando do lado de fora do edifício. Entra. Vamos ressaltar que a culpa nunca é da vítima, tá? Mas a gente também precisa ter um olhar um pouco mais malicioso de como que eles escolhem os possíveis alvos para ver se a gente está se enquadrando. Essa é a realidade, né? A gente precisa aprender a lidar com essa realidade.